Bom, então essa aula sobre lipídios, que são basicamente de ácidos graxos e álcool. Né? Por definição, são biomoléculas insolúveis em água e solúveis em solventes apolares. Né? Então, álcool, éter, cloroformo, acetona, por exemplo. E o interessante, gente, é que ao contrário das outras classes de compostos orgânicos, os lipídios não são caracterizados por algum grupo funcional em comum, não. E sim por essa alta solubilidade em solventes orgânicos e baixa solubilidade em água. Certo? Então, como a gente viu em proteínas e como a gente vai ver em carboidratos, que são sim classificados, né, por esse grupo funcional comum, aqui não, certo? São uma classe de moléculas bastante diversificada, incluem aí ceras, óleos, gorduras, né, e compostos relacionados. A gente vai ver um pouquinho de cada um. Os lipídios têm densidades específicas mais baixas do que a água, o que explica por que em misturas de óleo e água, né, quando você mistura óleo com água num copo, por exemplo, o óleo flutua sobre a água, né, e forma aquelas duas fases. Lembrando um pouquinho aí essa, essa, essa foto desse slide, né? Bom, os ácidos graxos são as unidades fundamentais da maioria dos lipídios, né? Então, os ácidos graxos seriam, então, os lipídios de estruturas mais simples, né? São ácidos carboxílicos, como a gente está vendo aqui o exemplo aqui, né? Ácido esteárico e ácido oleico, são ácidos carboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de comprimento entre 4 e 36 carbonos. Os ácidos graxos de ocorrência mais frequente, né, mais normal, tem um número par de átomos de carbono e em uma cadeia não ramificada de 12 a 24, tá? Os mais frequentes aí. E aí, aqui do lado direito do slide, a gente tem essa estrutura de dois ácidos graxos com 18 carbonos. Então, se a gente contar, deixa eu só ligar aqui a minha mesinha para eu mostrar para vocês. Pronto. Então, ó, se a gente for contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vocês vão contar aí 18 carbonos. Esse daqui também tem 18 carbonos. Uma grande diferença aqui é que esse é saturado e esse é insaturado, né? Ele tem essa insaturação, essa dupla ligação entre os carbonos aqui. Esse detalhe que eu acabei de mostrar para vocês vai influenciar muito nas propriedades físicas, né? Mas ainda é no próximo slide. Antes, a gente vai falar de classificação e nomenclatura. Então, olha, quanto ao tipo de ligação dupla, como a gente acabou de ver, eles podem ser, classificam aí como saturados, quando somente tem ligações simples, e insaturados, quando tem a ligação dupla entre carbono. Sendo que dentro de insaturados, a gente pode ter monoinsaturado, então ele tem uma ligação apenas, uma ligação dupla, uma insaturação, né? Ou poliinsaturado, né? Nesse caso ele vai ter duas ou mais ligações mais duplas ligações entre carbonos, certo? Então só aí uma classificaçãozinha quanto ao tipo de ligação. Ele pode ser então saturado ou insaturado. E dentro de insaturado ele pode ser mono ou poli. Uma nomenclatura simplificada para ácido graxo, gente, tem a ver com o comprimento da cadeia, que é esse númerozinho aqui. O primeiro número antes dos dois pontos é o comprimento da cadeia, então é o número de carbonos. Nesse caso aqui, então, ele tem 20 carbonos. É um ácido graxo com 20 carbonos. Aí a gente tem dois pontos, né? Um pontinho, outro pontinho aqui, dois pontos. E esse segundo dígito aqui, esse segundo número, né? Tá representando aqui quantos? O número de duplas ligações mesmo. Então, no caso aqui, é um ácido graxo com 20 carbonos, com duas ligações duplas, né? E aqui, ó, esse deltazinho 9,12 quer dizer que ele tem ele falou que tem duas, né, ligações duplas. Então, a primeira é no carbono 9 e a segunda é no carbono 12, certo? Então, tem a ver aqui com a posição da dupla ligação, certo? Então, como eu tinha dito, essa propriedade física,
as propriedades físicas, né, dos ácidos graxos vão ser dependentes lá do comprimento. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Do comprimento e do grau de insaturação na cadeia. Então, dá uma olhada. Aqui a gente tem 3 exemplos, né, de ácidos graxos aí saturados. Então, eles não têm a insaturação, aqui é o araquídico. E só para ficar gravadinho, ó, 20 carbonos e 0 ligações duplas, né? Esteárico, 18 carbonos, nenhuma ligação dupla. Palmítico, 16 carbonos, nenhuma ligação dupla. Já aqui, ó, esse aqui, ele tem aqui, ó, 22 carbonos e tem uma ligação dupla, uma insaturação. Onde? No carbono 13. Então, ó, esse aqui também tem uma. Onde? No carbono 9, tá? O araquidônico aqui, ó, ele tem 20 carbonos, com 4 insaturações no carbono 5, 8, 11 e 14, tá bom? E aqui, essa figurinha, é para a gente começar a entender que a dupla ligação não permite rotação e introduz uma curvatura rígida na cadeia. Então, aqui, ó, esse aqui tem uma dupla. Olha a curvatura que já aconteceu. Agora, olha esse aqui tem 3, esse aqui tem 2, olha, né? Tá vendo a curvatura? E aqui eu tenho 4 insaturações. Olha aqui como ele fica. Então, essa dupla ligação, né, não vai permitir a rotação e vai introduzir essa curvatura bem rígida na cadeia. E aí que vai, né, além do comprimento, esse grau de insaturação, que vai influenciar muito nas propriedades físicas dos ácidos graxos. Então, a primeira propriedade física que a gente discute aqui é o ponto de fusão. O ponto de fusão, gente, vai depender muito, né, diretamente aí do grau de empacotamento das moléculas. Como assim grau de empacotamento? Vamos ver aqui. Nessa primeira figura, eu tenho, né, vários ácidos graxos, né? E vejam, vamos comparar essa primeira com essa segunda. Quem que está mais empacotado, né? O grau de empacotamento dessa aqui, ó, é maior, né? Então, ela é mais estável. E essa aqui é menos estável, né? Ele tem um menor grau de empacotamento. Aqui é uma mistura de ácidos graxos saturados e insaturados. Olha só, esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui é saturado. Aqui eu já tenho um com uma insaturação aqui. Aqui eu tenho outro com uma insaturação aqui, certo? Então aqui eu tenho uma mistura, né, de ácidos graxos saturados e insaturados. Em ácidos graxos insaturados, gente, a ligação dupla vai forçar essa dobra, como eu mostrei no slide anterior, na cadeia hidrocarbonada. Então aqui, ó, né? Você tem aqui uma dobra na cadeia, certo? Olha aqui, tá vendo? Ácidos graxos com uma ou várias dessas dobras não podem agrupar-se tão firmemente quanto os ácidos graxos totalmente saturados. Então, aqui, ó, esses aqui podem se agrupar muito firmemente, né? Eles vão se empacotar aqui bem firmemente, aqui não, né? Justamente devido às insaturações. Então, ó, ácidos graxos com uma ou várias dessas dobras não podem agrupar-se tão firmemente quanto os ácidos graxos totalmente saturados. E as interações entre eles são, portanto, mais fracas. Então, aqui você tem interações mais fracas, né? Então, se eu tenho um empacotamento, né, mais fraco, uma interação mais fraca, é necessário menos energia térmica para desordenar esse arranjo aqui, que é fracamente ordenado, tá? Já no segundo caso, a conformação é mais estável, né? É a forma completamente estendida, na qual a interferência estérica dos átomos vizinhos é mínima. Então, você consegue um empacotamento muito maior. Os ácidos graxos completamente saturados, que é o caso desse aqui, na forma estendida, empacotam-se em arranjos quase cristalinos, estabilizados por muitas interações hidrofóbicas, com átomos ao longo de todo o seu comprimento, interações de Van der Waals, com átomos de moléculas vizinhas. Então, vamos aqui para um exemplo já mais prático, né? Ainda falando de ponto de fusão, claro. Olha aqui o que a gente tem aqui, ó. Nesse primeiro aqui é o esteárico, oleico, linoleico, linoleico. Então, aí aqui a gente tem as temperaturas aqui do ponto de fusão. A gente tem um ponto de fusão deles aqui embaixo. Então, se a gente for contar aqui, ó, eles têm o mesmo número de carbonos na cadeia. Esse aqui tem 18, ó, 18 também, 18 e 18. Qual a diferença? Esse aqui é saturado, a gente pode procurar aqui, ó, não tem nenhuma insaturação, certo? Então, ele é saturado, esse primeiro aqui. Aqui a gente já tem uma insaturação no carbono 9,
Aqui eu já tenho duas insaturações, no 9 e no 12. E aqui eu tenho três, no 9, no 12 e no 15. E presta atenção aqui no ponto de fusão, o que aconteceu. Né? O ponto de fusão do esteárico saturado é 69,6. Então eu preciso de mais energia, certo? E aqui no outro extremo, ó, a menos 11, né? Já é o ponto de fusão dele por conta, né, das insaturações. Então, por conta disso aqui, ó, né, é necessário menos energia térmica para desordenar esses arranjos fracamente ordenados. Então, esse aqui vai formar arranjos mais fracos, certo? Então, aqui, ó, o ponto de fusão dos ácidos graxos vão aumentar com o tamanho da cadeia e diminuir com o grau de saturação. Sobre o grau de saturação, a gente acabou de ver esse exemplo aqui. Agora, sobre o tamanho da cadeia, está aqui no próximo slide. Então, ó, o ponto de fusão aumenta com o tamanho da cadeia. Olha aqui os exemplos. Exatamente o que a gente viu. O ponto de fusão vai aumentar. Olha só, 44, 58, 63, então 77. Então, quanto maior a cadeia, né? Então, aqui a gente tem o número de carbono, esse aqui tem 12. Todos esses aqui são saturados, tá bom? Você pode olhar aqui, ó, não tem saturação nenhuma. Então, eu tenho aí 12 carbonos, 14, 16, 18, 20. Vejam que quanto maior o tamanho da cadeia, maior o ponto de fusão, né? E também tem a ver com o grau de empacotamento, certo? E aqui eu tenho o grupo de insaturados. Então, eu tenho aqui, varia também o número de carbonos, né? Vai aumentando aqui de 16 até 20 carbonos. Mas eu quero que vocês prestem atenção nas insaturações. Então, aqui você tem uma, aqui, né, caminhando aqui para baixo, a gente já tem mais insaturações. Então, ó, o ponto de fusão, olha o ponto de fusão aqui, ó, 0, 13. O ponto de fusão diminui com o aumento, tá vendo? Ó? O ponto de fusão está diminuindo com o aumento das insaturações, tá? Que foi o que a gente explicou no slide anterior, que tem a ver com as ligações e o empacotamento dessa molécula, tá bom? E a solubilidade, que é outra propriedade física que também vai ter a ver aí com o tamanho da cadeia ou o número de duplas ligações. Seguindo um raciocínio bem parecido, quanto mais longa for a cadeia, menor será a solubilidade em água. E quanto menor o número de ligação dupla, menor será a solubilidade em água. Seguindo o mesmo raciocínio, tá bom, gente? Por conta justamente lá da dupla ligação, né, ó, que faz essa curvatura. Então, mexe aí no empacotamento da molécula, certo? TEGs, triacilgliceróis, já são formados aí, ó, pela condensação dos ácidos graxos, que a gente acabou de ver, né, o que são, nomenclatura, propriedade física, os ácidos, então eles são a condensação de ácidos graxos com glicerol. Então aqui tem um exemplo, ó, eu tenho uma molécula de glicerol, então vejam que eu tenho aqui, ó, 3 ácidos graxos, 1, 2, 3, que vão se ligar ao mesmo glicerol, certo? E aí, eu tenho a formação do TEG, né, do triacilglicerol. Prestem atenção, porque em alguns livros, né, em material que vocês forem estudar, eles também são chamados de triglicerídeos, gorduras ou gorduras neutras, tá bom? Tem esses nomezinhos aqui, sinônimos. Então, ó, eles são compostos aí por 3 ácidos graxos, como a gente viu, 1, 2, 3, cada um em ligação éster com o mesmo glicerol, como eu acabei de falar, tá bom? E aí a definição aqui, ó, gorduras são misturas de tags, que diferem entre si na sua composição em ácido graxo. Vai depender, né, dos diferentes ácidos graxos aqui que estão ligados a esse mesmo glicerol. Os triacilgliceróis, gente, eles armazenam aí as funções, né, deles. Armazenam, servem aí para armazenamento de energia e também isolamento térmico. São moléculas apolares, hidrofóbicas e insolúveis em água. Na maioria das células eucarióticas, os triacilgliceróis formam uma fase separada de gotículas microscópicas de óleo no citoplasma aquoso, servindo como depósito de combustível metabólico. Dá uma olhada aqui nessa figura. Ela é justamente isso que eu estou falando, ó. Essa figura aqui, ó, são depósitos de gordura na célula. É uma seção, né, um corte transversal de tecido adiposo branco em humanos. Então, vocês estão vendo um corte transversal. Cada célula contém uma gotícula de gordura, que é essa parte branca que vocês estão vendo aqui. Tão grande que espreme o núcleo, corado em vermelho, contra a membrana plasmática. Então,
Esses brancos todos aí, ó, são as gotículas de gordura, tá bom? Ah, onde que isso fica armazenado, né? Chama de adipócitos, tá bom? Então, ó, armazenados como gotículas microscópicas de óleo no citoplasma aquoso, depósitos gordurosos nas células, né? Nos vertebrados, então, esse local aí chama adipócito, certo? Os tags também são armazenados como óleos nas sementes de várias plantas. Então, aqui a gente está aqui, né, uma seção transversal de um humano. Aqui você já tem de uma planta, tá bom? Então, aqui, ó, essa figurinha é um depósito de gordura na célula, é uma seção transversal também, só que agora é a célula de uma semente de planta. As estruturas grandes e escuras, ó, que vocês estão vendo aqui, são corpos proteicos que estão rodeados por gordura de armazenamento dos corpos oleosos de coloração clara. Então, essas bolinhas brancas todas aí são. Então, vamos lá. O pretinho, né, o escuro, né, esse grandão aqui mais escuro, são as proteínas, né, os corpos proteicos que estão rodeados por gordura de armazenamento nos corpos oleosos de coloração clara. Então, tudo isso aqui, ó, certo? Então, deixa eu ver. E esse armazenamento aí, para que que é, né? É para fornecer energia e precursores biosintéticos durante a germinação da semente, tá? A vantagem de usar os triacilgliceróis para armazenamento de combustível em vez de polissacarídeos, né? Na próxima aula, a gente vai estudar polissacarídeos, né? Que é a nossa aula de carboidratos, né? A gente vai ver aí o que que é glicogênio e amido, tá? Mas vocês podem até voltar aqui e comparar. Então, ele está dizendo aqui o quê? Qual que é a vantagem? Por que que é melhor? Por que que o corpo humano, por exemplo, prefere armazenar triacilglicerol ao invés de polissacarídeos, né? No caso, glicogênio nos humanos e amido nas plantas. Por quê? Porque a oxidação dos átomos de carbono dos ácidos graxos fornece mais que o dobro de energia do que os carboidratos, né? O que seriam as formas de armazenamento de carboidratos? Seria glicogênio e amido. Cada grama de gordura vai gerar 9 quilocalorias, enquanto que cada grama de carboidrato ou proteína gera 4 quilocalorias. Então, e outro motivo, né, além desse, ainda tem uma vantagem pelos triacilgliceróis serem hidrofóbicos, né, porque daí o organismo não precisa suportar o peso extra da água de hidratação, que está associado aos polissacarídeos armazenados. Então, se fosse, né, se a gente fosse carregar aí, se a gente fosse armazenar, né, energia em forma de polissacarídeo, a gente teria que carregar aí 2 gramas por grama de polissacarídeo, né? Então, é mais vantajoso, por isso que o corpo usa os triacilgliceróis para armazenamento aí de combustível. E onde que a gente guarda esse armazenamento de combustível, né, gente? Olha a fotinha aí, a figurinha aí. Seres humanos apresentam tecido adiposo, composto principalmente por adipócitos, que a gente já deu, né, a definição de adipócitos, né, embaixo ali, sob a pele, na cavidade, principalmente, né, na cavidade abdominal e nas glândulas mamárias. Pra vocês terem uma ideia, um humano moderadamente obeso vai carregar aí cerca de 15 a 20 quilos de triacilgliceróis, né? Seria uma fonte de energia por meses, depositados nos seus adipócitos. Observaram aqui, né? Fonte de energia por meses. 15 a 20 quilos, né? Eu até dei uma pausa porque eu fiquei um pouco assustada com esse peso. Mas é isso mesmo. Em contrapartida, o corpo humano consegue armazenar na forma de glicogênio menos do que a quantidade de energia utilizada em um dia, certo? Os carboidratos, como a glicose, oferecem certas vantagens, como ser uma fonte rápida. Então, a grande vantagem, né, da glicose, que é armazenar aí como fonte, como carboidrato, é porque é rápida, é uma fonte rápida de energia metabólica, uma das quais é a sua solubilidade imediata em água. Então, o corpo, quando a gente está com fome, né, precisando de energia, e o que o corpo vai acessar primeiro? A glicose, né? Porque ela é uma fonte mais rápida de se acessar. Só que a gente também só guarda ela por um dia. Já o que a gente armazena entre ácido e glicerol, a gente já pode guardar por meses, tá bom? Mas eu falei, né, que são fonte aí de energia e também servem aí como isolamento, né, contra baixas temperaturas. Então, esses bichinhos fofos todos aqui, foca, leão marinho, pinguim,
e entre outros animais polares utilizam, né, eles são fofinhos assim, ó, porque eles têm realmente, estão guardando realmente aqui os triacilgliceróis, né, sob a pele. E, né, um outro ponto interessante são os ursos, né, que fazem hibernação, né, antes de começar a hibernação, eles vão acumulando aí enormes reservas de gordura sobre a pele para conseguir sobreviver à hibernação. Né? Só como curiosidade, aí tem mais uma curiosidade aqui, ó. Baleias cachalotes, né? Elas conseguem, gente. Eu não falei para vocês lá no primeiro slide, vocês podem voltar lá para ver sobre a densidade, né? Dos lipídios em comparação com a água. Então, esse animal ele consegue ajustar a densidade do corpo dele ao ambiente. Como? Ele tem essa massa esponjosa, né, com 4 toneladas, né, composta aí de triacilgliceróis e ceras, né, ácidos graxos insaturados. Então, dá para ver nessa figurinha aqui, ó, né, essa parte branca aqui todinha está representando isso, né, então ela guarda aí 4 toneladas, né, aproximadamente, nesse espaço que chama espermacete. A cabeça é mais ou menos 1/3 do peso corporal, veja que é bem grandona, né? E elas se alimentam em águas profundas, né? Só que o que acontece? Nas águas profundas, a temperatura é mais baixa, né? É mais frio. Então, no mergulho profundo, o óleo vai se congelando e se torna mais denso. É o que ela consegue, é assim que ela consegue ir até lá no fundo. E durante o retorno para a superfície, o óleo se aquece, né? Porque a água já vai estar mais quentinha, e se aquece e se funde. Então, ela utiliza, né? Esse poder aí de adaptação, se utiliza aí do poder, né, da temperatura da água, para realmente se alimentar, né, em águas profundas, tá? E algumas definições, né, para a gente poder passar para frente, ó. Quando a gente chama, né, de gordura, qual a diferença lá de gordura para óleos? Gorduras vão predominar radicais de ácidos graxos saturados, né? A essa altura você já sabe o que é saturado e insaturado, né, gente? Então, ó, os exemplos daqui são essa gordura aqui da carne, né, a gordura aqui do bacon, são triacilgliceróis contendo somente ácidos graxos saturados, né, então elas são sólidas à temperatura ambiente, e são principalmente produzidas por animais, né, tá aqui um exemplozinho aqui de um saturado, só tem ligação simples, que vocês já aprenderam, e a gente tem aí o exemplo, né, da carne, do bacon. Já os óleos vegetais são compostos principalmente por tags, né, triacilgliceróis com ácidos graxos insaturados. Né? Tá aqui, ó, predomina em saturação, são líquidos à temperatura ambiente, são produzidos principalmente por plantas, né? Então, ele vai ter aí ligação dupla entre carbonos, né? Para o próximo slide, que a gente vai falar, né, dos fosfolipídios, que são componentes principais dos lipídios das membranas, vamos só relembrar aqui essas duas definições, né? Hidrofóbico, fóbico, fobia, medo, hidro, água, né? Então, medo de água. Praticamente, a definição de hidrofóbico seria, então, praticamente insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos, né? Como benzina, cloroformo, etc. Então, mas, né, vocês já sabem, né, gente? Hidrofóbico é fobia, é medo. Hidro, água. Então, é insolúvel em água. E uma outra definição, antes da gente explicar o próximo slide, é o caráter anfipático. O que é isso? É um duplo caráter de um lipídio em relação à água. Olha que interessante. Ele é polar e apolar ao mesmo tempo, isto é, ele possui solubilidade e insolubilidade em água. Mas como assim que ele pode possuir, né, essas duas características ao mesmo tempo? Olha aqui nesse desenhozinho. Os lipídios da membrana, né, são anfipáticos, né, então eles formam aí essa bicamada na membrana. Todo esse begezinho aqui, ó, com esse roxinho, né, estão até representados aqui, ó, o fosfolipídio, então ele forma essa bicamada, né, todinha aqui na membrana. E aqui o desenhozinho dele, ó, ele tem uma cauda apolar e uma cabeça polar. Então, é dessa forma que ele consegue ter esse caráter anfipático, né, essa característica anfipática, que seria, ao mesmo tempo, ele é hidrofóbico e hidrofílico, né? Fóbico, fobia de água, medo de água, né? E fílico, hidrofílico, já é solúvel em água. Então, ao mesmo tempo, ele é solúvel e insolúvel, tá bom?
As membranas celulares consistem, então, dessa dupla camada que eu falei, contínua de lipídios, com a qual a gente vai ter aí também proteínas, carboidratos das mais diversas naturezas, vão interagir das mais diversas maneiras. Quando a gente conseguir, né, a gente já teve aula de proteína, estamos falando de lipídios hoje, vamos falar na próxima aula de carboidratos, e aí sim, a gente vai poder estudar isso aqui melhor, né, quando a gente tiver os três, mas tem a informação de que a gente tem essa bicamada lipídica aí na membrana. Outros lipídios. A gente, assim, gente, lá no primeiro slide, vocês viram, né, a diversidade, né, que são os lipídios. Então, aqui eu vou passar alguns, tá bom? Tem uma tabelinha no final, resumindo, mas vejam como são, a diversidade realmente é grande. A gente tem aí ceras, são lipídios, né? As ceras, que vão servir aí como armazém de energia e também como repelente de água. As ceras biológicas aí vão ter uma variedade de aplicações na indústria farmacêutica, de cosmético, né? Até fala aqui, ó, a indústria utiliza lanolina, de lã de carneiro, também utiliza cera de abelha, cera de carnaúba, que é até essa aqui da figura, a cera de carnaúba, é utilizada em loção, pomada, polidores, tá bom? Outro exemplo, esteróis. Aqui já são lipídios estruturais, presentes também na maioria das células eucarióticas. Um bem comum em animais, né, que vocês já ouviram falar demais, colesterol. Né? Os esteróides são precursores de vários produtos com atividades biológicas específicas. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Os hormônios esteroidais são potentes sinais biológicos que regulam a expressão gênica. Os ácidos biliares, que são derivados do colesterol, e eles vão agir como tipo um detergente no intestino, então ele vai emulsificar as gorduras da dieta. Então são super importantes, né? E aqui só uma curiosidadezinha, né, que o colesterol é importante no organismo, né, produzido principalmente no fígado. Mesmo que a alimentação seja pobre em colesterol, um adulto de peso médio tem cerca de 250 gramas de colesterol em seu organismo. Para vocês verem a importância, né, que tem o colesterol no organismo da gente. E aqui eu coloquei para vocês verem a diferença, né, da formação da molécula, né, a estrutura dos esteróides, olha como é muito diferente de um triacilglicerol, olha a estrutura dele. Ele tem um núcleo esteroide consistindo de 4 anéis fundidos, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, são 4 anéis fundidos, 3 com 6 carbonos e 1 com 5, tá vendo? 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos e 1 com 5. Só para vocês verem a diferença, né? Como que os lipídios são diversos mesmo, né, na estrutura. Como eu falei lá no início, quando, né, foi feita a classificação, o que era insolúvel em água entrou para o grupo dos lipídios. Então, eles não têm realmente a estrutura parecida, né? E aqui, para finalizar, são vários, né, gente? Eu falei aqui de cera, eu falei de esteróides, mas o livro traz, né, em detalhes os outros, eu coloquei aqui só mesmo a funçãozinha, dos glicerofosfolipídios e esfingolipídios, né, são componentes estruturais de membranas biológicas, gorduras e óleos, como a gente falou, né, servem aí para estocagem intracelular e para energia metabólica, gordura, como eu também mostrei, isolamento térmico e enchimento, as ceras também já falamos, hormônios e esteroides trabalham na regulação e integração de atividades metabólicas em animais, eicosanoides, a função seria a regulação da pressão sanguínea, da temperatura corpórea, da contração de alguns músculos. Então, vejam que a diversidade, né, tamanha dos lipídios. E, para finalizar, gangliosídeos e outros esfingolipídios que trabalham aí no reconhecimento celular, pela localização na superfície da célula. Então, são diversas, eu não vou falar cada um, né, até porque aqui a gente está fazendo uma revisão. Mas o livro, né, o Leninger, como eu já falei para vocês, ele traz aí em detalhes cada um, tá bom?